Dando continuidade, eu estava em Daniel, capítulo 2, versículo 46 agora. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Deus. Primeiro vou ler o 45. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, foi lançada uma pedra sem mãos humanas, e esmiuçou o ferro, cobre, barro, prata e ouro, o Deus grande fez saber, nosso Deus verdadeiro, fez saber ao rei o que há de ser depois disso. É certo que o seu sonho é fiel, e fiel à sua interpretação, que o Senhor é fiel à interpretação. Então o rei, no capítulo 46 agora, ainda Daniel 2. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que se lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Senhor dos reis e o revelador de segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei agradeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons e o pôs como governador de toda a província da Babilônia, como também como principal governador. Ele foi levantado como governador e o principal de todos os sábios da Babilônia. Principal governador de todos os sábios da Babilônia. Lendo agora o versículo 49, do capítulo 2 de Daniel. E depois Daniel ao rei e constituiu sobre o negócio da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego, mas também estava Aspon, do rei. No caso, os companheiros de Daniel também foram levantados para trabalhar nos negócios da província, trabalhar como administradores também, auxiliando a Daniel. Quando chega no capítulo 3 de Daniel, fala sobre a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno ardente. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era 60 côvados e a sua largura, ou seja, era bem grande mesmo, enorme essa estátua. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E então se ajuntaram todos esses, os prefeitos, presidentes, os juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem. Então ali também estavam, e o arauto pregoava em alta voz, ordenava-se a todos os povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvisse o som da buzina, do pífano, da harpa, da samuca, do saltério, da gaita, dos foles e de toda sorte de música, eles tinham que se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E qualquer que não fizesse assim, não adorasse aquela imagem, eles iam para a fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos, assim foi feito, né? Quando começou o arauto, a trombeta, aquilo tudo que já foi mencionado aqui, então nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego quiseram se prostrar. Então, eles foram lançados eu estou adiantando, tá? Eles foram lançados no fogo ardente. Primeiro, eles conversaram, né, com os companheiros
de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí eles disseram assim, falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro, que levantei, questionando a eles, né? Aí ele disse, sim, que eles não iam se curvar. Certamente que o Deus dele, o nosso Deus verdadeiro, livraria eles dessa fornalha. Aí ele disse assim, eis que nosso Deus, que é Deus com D maiúsculo, Deus verdadeiro, estou lendo agora capítulo 3, versículo 17. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo, do forno de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nesse caso deuses estranhos, né? Nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, de ira, né? E se mudou o aspecto dele, semblante dele, contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno fosse aquecido 7 vezes mais do que se costumava acender. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que assim fizesse, jogasse Sadraque, Mesaque e Abednego e lançaram no forno ardente. Os que lançaram, eles morreram. Os serviçais, né? Os servos do rei jogaram os 3, mas morreram. No caso, morreu os soldados do rei, né? Os servos do rei. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus, os seus vestidos, e foram lançados dentro do fogo ardente. Então, assim, o rei mandou aumentar 7 vezes e jogaram. A chama de fogo matou aqueles homens que levantaram, que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no fogo ardente, mas sobreviveram. Não tiveram nenhum dano, nem a roupa, nem os cabelos. O Senhor os livrou. Então o rei disse, vendo eles lá na fornalha, e ele não via 3 homens que tinha lançado, e sim 4 homens. Ele disse assim, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse a seus capitães, não lançamos nós 3 homens atados dentro do forno? Respondeu e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando no fogo ardente e nada há de lesão neles. E o aspecto no quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo ardente e estavam intactos. E ajuntaram seus sadrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães, contemplando estes homens, e viram que o fogo nada tinha feito, porque o poder do alto, o poder de Deus, nosso Deus verdadeiro, livrou eles, livrou seus corpos, não tinha nem um fio de cabelo, tinha queimado, nem as suas capas mudaram, nem tinha um cheiro de fogo. Glória a Deus. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de vocês, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos,
que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para servissem nem adorassem algum outro Deus. Então ele fez um decreto, está no capítulo 29, no capítulo 3, versículo 29. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, línguas, que disser blasfema contra o Deus verdadeiro de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus além desse Deus verdadeiro que livrou vocês. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eu leio agora Daniel 3, versículo 30. Aí quando chega no capítulo 4, tem o edito ao rei, o sonho de uma árvore grande, a sua loucura. Nabucodonosor, ele teve um sonho que também o deixou perturbado. Então ele disse a todos os povos, nações lindas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Pareceu bem saber, conhecido. Então foi a mesma coisa. Ele teve um sonho, não teve nenhum adivinho, nem os sábios da Babilônia, que soubesse interpretar o sonho. Então mandaram chamar Daniel, e Daniel interpretou o sonho, né? Ele apresentou diante do Senhor aquela causa que o rei queria que ele interpretasse. Antes ele consultou os sábios, astrólogos, caldeus, adivinhadores, mas nada souberam interpretar. Aí foi quando mandaram chamar o Beltesazar, né? Beltesazar, príncipe dos magos. Aí disse assim, ó: eu sei que há em ti um espírito dos deuses santos, e nenhum segredo é difícil. Dize-me as visões do seu sonho que teve a sua interpretação. Eram assim, visões. Aí ele começou a dizer, né? Visões da minha cabeça. Na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. E crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. As suas folhagens eram formosas, e o seu fruto abundantemente. E havia nela, e seus frutos abundantes, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada aos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Versículo 13, capítulo 4 de Daniel, versículo 13. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado o orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado seu coração para que não seja mais coração do homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandamento dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos céus, os reinos dos céus e os dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles.
Isto é o sonho do rei Nabucodonosor. Vi tu, pois, Beltesazar, diz interpretação, todos os sábios. Então Daniel disse, cujo nome era Beltesazar: Senhor, quisera eu que esse sonho fosse apenas uma árvore. Respondeu Beltesazar: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio e a tua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu. Aí repetiu tudo, né? Que ele havia mencionado no sonho. És tu, Senhor, a interpretação, és tu, que cresceste, eita glória, que cresceste em orgulho e te fizesse forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu, e que dizia, cortai a árvore e destruí, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra. Aí ele repetiu todo o que havia dito já, o que o rei havia dito no sonho. Esta interpretação, ó rei, é este o decreto do Altíssimo, que virá sobre ti, ó rei. Serás tirado de dentre os homens, e da tua morada será como animais do campo. Serás como um animal selvagem. Farão comer capim. Será como boi, e será molhado com o orvalho do céu. E passar-se-ão 7 anos. 7 tempos significa 7 anos. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os céus e a terra, sobre o reino dos homens também, e dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o Senhor reina. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler até aqui. Capítulo 4, versículo 27. Então, assim o Senhor fez ele ser transformado num animal. Ele passou a viver no campo com os animais selvagens, cresceu unhas nele, cresceu pelo. De homem ele passou a ser um animal e comer capim durante 7 anos. Aí foi quando ele reconheceu que o Senhor tem domínio sobre os céus e a terra, quando ele se arrependeu de todo o orgulho dele. Aí o Senhor fez ele voltar a ser um homem. E ele voltou a adorar o Senhor, se arrependeu, voltou a adorar o Senhor e voltou a ter poder, né? Como antes. Deixa eu ver esse trecho aqui. Então, ó, no versículo 34, mas no fim daqueles dias, Nabucodonosor levantou os seus olhos ao céu, se tornou a vir e bendize ao Altíssimo, louvou, glorificou ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, aleluia, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra. Estou lendo agora, dentro ainda do capítulo 4 de Daniel, versículo 35. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento. Então ele voltou a ser homem de novo. Me deu a dignidade de volta. Voltou a vir a minha majestade, meu esplendor, buscar os capitães, tudo. Agora, pois, no versículo 37, Nabucodonosor louvou ao Senhor. Porque ele, de homem, ele passou a ser louco. Ele ficou louco. Ele virou um animal.
Então ele voltou, quando ele se arrependeu, ele voltou. O Senhor fez ele voltar à majestade que ele tinha. Mas ele se humilhou e pediu perdão ao Senhor. Agora, pois, Nabucodonosor louvou e glorificou ao Rei do céu, nosso Deus verdadeiro, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos e juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Posteriormente, eu vou ler o capítulo 5 de Daniel. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, até a próxima live.